Vamos falar de saúde toda terça-feira aqui no programa. A gente tem um Clube da Diabetes e é muito fácil de participar. Você tem um diagnóstico da doença? Ficou muito preocupado ou preocupada? Ou tem um diagnóstico de pré-diabetes? Ou tem alguém na família, conhece alguém? Porque a gente sabe que essa doença, ela hoje é quase uma epidemia de saúde pública no Brasil. Tem uma subnotificação, é uma doença que gera muitas complicações de saúde, não tem cura e precisa ser tratada com acompanhamento de vários tipos de profissionais. A gente já trouxe alguns desses profissionais aqui, médicos, já trouxemos também especialistas em outras áreas ligadas a diabetes, nutricionista. E hoje a gente vai falar de tecnologia. Mas o que é que tem a ver com o Clube da Diabetes? E eu também faço o seguinte, te convido, se você quiser participar, receber o nosso conteúdo, é muito fácil. Pede agora, a gente manda o link para você. É um grupo onde nós atualizamos, então, assim que terminar a entrevista aqui da Catiane Souza, que é enfermeira, a gente já te manda o material com esse conteúdo. A Catiane, que está aqui conosco, muito bom dia, muito obrigada por ter vindo. Ela é desenvolvedora móvel, mestre em saúde e comunidade pela Universidade Federal do Piauí. E ela costuma dizer que isso é uma ponte entre a ciência, a tecnologia e o cuidado preventivo com os pés. Então, o que é essa empresa de tecnologia? Ela vai me dizer se é uma startup, que tipo de empresa é, que é uma empresa tecnológica de podiatria que cria, né, um mecanismo, uma ferramenta que previne amputações por meio da tecnologia. Explica melhor para a gente, Catiane, como que você trabalha, como é que é essa empresa. Primeiramente, agradecer e dizer aqui que eu estou profundamente feliz, né, por estar na sua presença. Opa, eu te conheço desde menina, né? Estive aqui há 32 anos atrás, então mudou muito aqui. E para falar de prevenção, a gente precisa falar de pessoas, né? Porque não é sobre tecnologia, é sobre a maior tecnologia do mundo que existe, que é a humanização, a humanidade. Então, a minha empresa é uma startup, né, que a gente começou a perceber durante a pandemia um looping, né, e uma demanda de orientação. Então, o que a gente fez? Começamos com transmissão no YouTube para falar para os ACS como que orientava o cuidado do pé, né? Quando a gente fala de complicação dos pés, né, a gente usa muito o termo que está em desuso, que é o pé diabético, não existe mais, né? É uma complicação. Isso passa para quem está do outro lado da telinha aí, que todo mundo que tem diabetes vai ter alguma complicação do pé diabético. Isso não é verdade, né? Então, Cíntia falava sobre que a diabetes é uma pandemia, né? E eu digo mais, a cada 30 segundos um pé é amputado no mundo. Isso quer dizer que em 3 minutos, pelo menos 6 pessoas no mundo amputou o pé. E ela não vai começar com uma ferida, ela vai começar com uma dormência, uma dor cansada nas pernas. E aqui eu trouxe um molde que mostra como é que começa. Por exemplo, vocês já devem ter visto essas unhas mais grossas do idoso. É natural no envelhecimento que a unha ela fique mais espessa. Só que, se você não trata ela, não cuida com procedimentos técnicos da podiatria, acaba que essa unha ela vai tirando a sensibilidade daquele pé. E ao longo dos anos, existem 106 podopatias, doenças das unhas mapeadas, que a gente consegue dizer que em 10 anos aquela pessoa vai realmente amputar, né? Agora, essa outra é o quê? Essa aqui é a retroníquia. Né? Essas aí são as podopatias. São as podopatias das unhas. Isso. Eu trouxe algumas para a gente ver que o que vai prevenir a amputação? É a tecnologia ou é a pessoa saber o que é uma pré-lesão, né? Porque, por exemplo, a gente orienta, e deve alguns profissionais já terem passado aqui, e falado sobre a hidratação dos pés. Sim. Mas não se hidrata entre os pés, porque dá uma outra doença, que é a onicopatia, né? Doença fúngica. E a doença fúngica, você tem que fazer um tratamento de pelo menos 1 ano e meio, né? E é associado com laser, com creme, com atendimento, com desbaste plantar. Então, não é só um ferimento, é uma cadeia feita para massacrar pessoas que têm baixa escolaridade. Por quê? Foi feito um estudo recentemente de base de dados, né, no CISUS. E aí foi mapeado quem que amputa o pé.
E as amputações no Brasil, principalmente, ela tem uma conotação. E geralmente as pessoas que amputam o pé, eu sempre falo isso, pode ser assim, desgastante, e quem quiser discordar, eu convido a conhecer o estudo, né? As amputações, ela tem cor, e é pobre, preto e favelado. Esse é o perfil das amputações, né? Existem várias... E não é à toa, perdão te cortar, é porque são as pessoas com menos acesso à saúde pública, com menos informações. Isso. Né? E aí eu até arriscaria dizer que são pessoas que, quando recebem um diagnóstico, não recebem qualquer tipo de orientação. E ainda é colocado na conta desse mesmo usuário que ele que tem que cuidar do pé, mas ele não sabe o caminho, então o que ele vai fazer? Não é orientado um corte correto, e às vezes é o orientado, mas ele não compreende, porque a gente tem essa mania de julgar o que eu sei pelo universo do outro, né? Então, assim, Edgar Morin, ele é muito feliz em dizer isso, né? A teoria do pensamento complexo. Eu sou um todo e, ao mesmo tempo, em mim mesmo, eu sou aquilo que eu me transformo. Então, assim, você pode ter a sua verdade, mas aquilo pode não alcançar educacionalmente uma pessoa, por exemplo, que tem até a 4ª série. Da mesma forma, a gente tem estudos falando sobre o paciente expert, né, que é uma tendência global, é aquele paciente especialista em si mesmo. E aí ele vai conseguir mobilizar a comunidade. Por quê? Ninguém é tão especialista que consiga conhecer o outro. Então, eu venho aqui falar sobre educação, né? A minha empresa, a Inovinurse, ela mapeou pilares, né? Então, a gente trabalha o quê? Nós trabalhamos com a educação, a saúde e a sociedade. Mais corriqueiramente, as pessoas me convidam para falar do site, né? O nosso site ele é bilíngue. Por quê? Tentando implementar a podiatria no Piauí, acabou que eu fui acolhida por outros estados. Então, a minha empresa tem clientes no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? A gente está indo agora para Portugal, em Covilhã, com escritório lá. Mas, assim, começou com a proposta de impactar pessoas, de falar isso que eu estou falando aqui, que às vezes só uma água e sabão pode resolver, né? Eu não sei se a doutora conhece, mas as pessoas de periferia, elas ralam, né, o pé na calçada. Por quê? Porque não tem o conhecimento de que existe o procedimento de desbaste plantar. O pé Elas vão lavar a roupa e ralam o pé na calçada. Para limpar. Para limpar. E já existem tratamentos que a gente chama de desbaste plantar, porque só ralar o pé não vai resolver. Às vezes a pessoa está precisando de uma palmilha, às vezes o problema é na coluna, entendeu? E aí, essa descompensação entre um pé e outro gera a calosidade, porque a calosidade ela é uma proteção, né? Entendi. Por isso que quando a gente envelhece, a nossa unha vai ficando mais grossa, porque vai precisar de proteção. Então, o envelhecer, ele chama atenção para outros cuidados, né? Como é que seremos idosos daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, né? Tá, então eu entendi a sua introdução e acho muito importante que você, já que a gente vai falar de tecnologia, que você fale em humanização, né? Sim. Porque realmente é fundamental e concordo em tudo que você disse. Achei muito interessante que para explicar você tem aí os moldes, não tem nada melhor do que a visão, a imagem. Então, gente, depois vocês podem pegar esse material no YouTube. A Carol está mandando aí, Carol, estão pedindo aqui os links e ela está adicionando todo mundo que está pedindo. Depois vocês vão ver tudo isso, a gente vai fazer fotos aqui desse material também, vou fazer vídeo para mandar para vocês. Mas eu queria que você explicasse para a gente, você falou aqui sobre a amputação, né, que é algo muito sério hoje no Brasil. Inclusive o Brasil parece que é o país que mais amputa e o Piauí é um dos estados também que tem muitas amputações. Como a sua startup pode ajudar as pessoas? Olha, a minha startup trabalha com qualificação dos profissionais para a técnica de podiatria clínica e também a gente faz a orientação ao paciente. Né? Que tipo de orientação? Nós orientamos sobre o corte correto, a gente orienta que a unha encravada em um prazo de 10 anos, ele pode ou não gerar uma amputação desde que você cuide, né? Esse cuidado, ele pode ser feito pelo próprio paciente ou pode ser feito uma consulta com o enfermeiro, podiatra, e daí ele faz um plano de cuidados. Existem desde o tape que você pode utilizar para as pregas, né? As pregas aqui. Esse daqui é uma unha encravada. As pregas, elas podem ser afastadas mecanicamente com o tape ou... quando você não tem acesso a um tape, você pode usar outras formas, né? Que aí a gente vai na casa do paciente, orienta. Só que
eu, professora Catiane Souza, não consigo estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo em todo lugar, igual aquele filme, né? Mas eu posso ter uma tecnologia que eu vou tirar a foto do meu dedo, enviar e ver o que eu estou precisando ali naquele momento. Aí dá para fazer isso, né? Através Dá para fazer isso através da ferramenta. Só que às vezes eu não estou precisando de um podiatra. Eu posso estar precisando de uma manicure, por exemplo, né? Agora, em caso de ser descompensado e ele precisar realmente de um atendimento, precisa do profissional, né? E aí vale lembrar que a gente bota tudo numa caixinha, né? Os tipos de diabetes, mas doenças cardiovasculares causam a hiperkeratose, que é essa calosidade que eu te falei que as pessoas ralam lá o pé, né? Então, assim, existem outras patologias, outras doenças. É porque a gente fala muito no mês de novembro do diabetes, por quê? Porque é o campeão de amputação, diabetes, né? E hoje, com o estresse, né, e como a gente vive essa vida corrida do dia a dia, existe um outro tipo de diabetes, que é o LADA, que ele está bem em alta hoje, né? O que é o LADA? Você tem uma predisposição, mas fica aí latente por 30 anos, 35 anos. Após os 35 anos, você tem uma diabetes fulminante, que em menos de 20 dias vai gerar amputação. Então, é muito sério. A gente tem o quê? Pacientes cada vez mais jovens indo para amputação. E aí as pessoas falam, mas o cirurgião... É porque, assim, o cirurgião está fazendo o trabalho dele, porque quando chega para ele, já está mesmo para amputar. O que a nossa empresa defende é a prevenção, e não dá para fazer prevenção sem orientação, principalmente das pessoas que mais precisam do pé, que é as pessoas em vulnerabilidade social, que saem todo dia de manhã para trabalhar, necessitando do pé para ter a mobilidade urbana. E como é que essas pessoas têm acesso? Nós temos um site, né, que é o www.inovenurse.com.br. Só pode repetir aí? www.inovenurse.com.br. Inovenurse. Inove mesmo, viu, gente? E nurse de enfermagem. Por quê? Porque a gente precisa impactar as pessoas através da orientação, do cuidado. E também lá a gente tem um chatbot que a gente conversa com as pessoas também para dar essas orientações. Às vezes a pessoa é orientada desde criança a usar um sapato 2 números menor que o dele. A orientação correta é usar 2 números a mais. Por exemplo, eu uso 34, meu sapato é 36, porque ele tem que estar confortável do início ao final do dia. Certo? Entendi. Tem uma pergunta aqui, esse paciente quer saber se tem algum problema, porque ele acha que as manicures lixam muito os pés dos clientes. Quer saber se isso é correto. Olha, o certo não é nem lixar muito e nem tirar a cutícula. O que é a cutícula? É uma proteção natural, né, de impurezas e de infecções. Então, assim, aqui, exclusivamente no Piauí e em Teresina, a gente tem muito problema de fungo. Por quê? Porque as pessoas fazem uma cutilagem muito invasiva e também faz muito desbaste. Como eu falei, toda vez que você tem uma descompensação de tamanho entre um membro e o outro, entre um pé e outro, aí o que o corpo faz? Para compensar, ele vai gerando uma capa grossa, né? E se você vai todo o tempo retirando, fazendo esse desbaste, então você não vai melhorar e vai se tornar um problema crônico. O que eu oriento? Essa pessoa que está sendo atendida pela manicure, ele pode ir procurar palmilhas, porque a palmilha ela vai resolver. É muito melhor que o desbaste. Certo. Tem outra questão também. Eu não sei se já chegou até você, já teve algum paciente relatando isso. Nós temos aqui em Teresina uma situação climática que ela nos traz muitos problemas respiratórios, né? Eu que o diga. E temos também outros problemas causados pela poluição das queimadas. A gente tem um costume aqui no Piauí de andar descalço por causa do nossa temperatura é elevadíssima. Então, a pessoa chega em casa, não vai andar, né? Eu acho que a maioria das pessoas é também assim. E as pessoas relatam que cada vez os pés ficam mais sujos e é mais difícil de limpar. Porque como tem muita poluição, tem muita queimada, muita fumaça, muita construção civil desrespeitando aquelas regras básicas de você botar telas de proteção, essa poeira toda entra na sua casa. E ela vai parar também no chão. Isso mistura com produto químico, que é o produto que é comprado, e aí eu acho que esse combo não é uma boa coisa. Eu já vi muita manicure falar isso para mim. Olha, as pessoas estão dizendo que os pés estão ficando queimados, que estão ficando sujos, não conseguem mais limpar. Pessoas que tinham os pés muito limpos não conseguem mais limpar os pés.
E aí, eu queria saber de você se você já recebeu esse relato, se isso pode ter trazer algum tipo de problema também, alguma doença de unhas ou de pés. Muito legal a sua pergunta, né? Eu sou tecnóloga em meio ambiente, portanto, eu sou uma defensora, né, do meio ambiente, da saúde ocupacional. Uhum. Então, assim, os plásticos, eles estão invadindo não só a nossa pele, nosso cabelo, nossa alimentação. Sabia que essa fuligem que entra no nosso alimento e a gente pouco entende o que está acontecendo ali? E mesmo que você tampe o seu alimento, não está livre disso. Então, assim, eu já tenho recebido alguns relatos, sim, mas o que é que eu faço com os pacientes que eu atendo, né? A gente orienta a meia de algodão e que você passe um creme, um emoliente, antes de usar a meia. Agora, para idoso, precisa ser supervisionado, porque o idoso, ele tem uma alteração no labirinto e isso faz com que ele tenha tendência à queda, né? Mas você chegou em casa, quer ficar descalço, compre uma meia de algodão, coloque um emoliente, né? Pode ser qualquer creme de pé que vai amolecer ali. E aí, você pode até dormir com essa meia e no outro dia você retira, que aí ele vai ficar limpinho. Por quê? Isso acontece porque aqui tem uma forte tendência à fissura e os nossos pés, assim como toda a mucosa nossa, fica mais seco, né? O nosso lábio, o nosso cabelo e principalmente esse período de BR-obró. Então, é interessante que a gente cuide do nosso pé como você cuida da pele. Eu sempre faço isso, assim, pergunto para o meu paciente, se não tivesse dando problema no seu pé, você viria aqui? Não viria. Por quê? Porque ele pensa no cabelo, pensa nas mãos, pensa nas unhas das mãos. O pé é o último, né? O pé é o último. É como se... Tem um paciente meu que fala assim, o pé é o fim da rama. E eu entendi que é mesmo, porque a pessoa é a última coisa que vai pensar, né, sobre o pé. Mas o cuidado básico é esse. Hidratação, usar meia ao invés de pôr o pé direto no solo, né? E observar, gente, porque assim, o meio ambiente mudou, as pessoas mudaram, a sensibilização e consciência ambiental, tem 10 anos que se fala nisso, né? Uhum. Mas agora, de fato, está afetando todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Então, é preciso a gente conversar também sobre isso. E o nosso corpo como um todo, né? Como que você um falou todo. aí, pele, cabelo, tudo. Tá? Problemas respiratórios e tudo mais. Ó, gente, eu vou repetir aqui o endereço. É I9, número 9, Nursing, que é enfermagem em inglês, né? Isso. Então, I9 Nursing, escreve Nursing, tá? Então, fica fácil assim. I, minúsculo, 9, número 9, Nursing, a palavra nursing. Aí você encontra o site da startup. Vocês têm aplicativo também? Temos aplicativo. Como é que faz, então, para baixar? Tem que ir lá e pesquisar no Play Store, e aí é em 9 pé. Mais fácil, né? Em 9 pé. Isso. E número 9 pé. Isso. E aí você pode cuidar aí dos seus pés. Gente, não deixa por último, não esquece, porque realmente... tem muita pergunta aqui, tem gente perguntando, por exemplo, se uso de tênis o tempo inteiro, se isso traz algum problema. Olha... E tem outro também, você pode aproveitar e responder tudo junto, se o chulé é um problema para os pés. Para os pés eu não sei, mas para quem está perto, quando você tira da Mas meia. para os pés também. Em relação à podiatria desportiva, que é como a gente chama a área, a gente tem um outro ramo, que é o quê? A gente faz avaliação e faz ozônio, né? Porque esse chulé é uma doença também, se chama bromidrose, né? E aí é fungo. E em relação ao sapato apertado, ele é o campeão de fazer uma encravada. Porque, como eu falei, principalmente aqui no Brasil, a gente tem o hábito de comprar sapato muito apertado. E aí, isso vai apertando a unha e gerando as unhas encravadas. E nós temos 5 níveis de unha encravada. Só que você vai se preocupar quando ele está no grau 5, né? Que é esse que fica tipo uma bolota o pé. Tipo a unha, assim, como se fosse uma bolota, assim. Então, assim, quando tá dessa forma, é que a pessoa, né, vai se preocupar. Mas sapato apertado não é legal, gente. Por quê? Porque ele vai provocar onicocriptose, que nada mais é que a unha encravada que a gente conhece, né? Olha, eu vou colocar bem aqui, se você está nos vendo no YouTube, olha a foto que a nossa produção aqui mandou, de todas as doenças. Aí tem nome por nome. A unha encravada, que é essa primeira aqui. Retroníquia, o que é?
É como se fosse uma alteração do leito da unha. Aí pode ser sapato, pode ser o uso... Esse mocassim que a gente usa também, nós mulheres, faz um mal danado, mas assim, eu gosto, sabe, gente? É só não usar demais. Tá. Então, não é lenda, não, que você não deve usar o mesmo sapato todo dia? É verdade, Você deve ficar gente. variando, é? Aí a gente teria que fazer um quadro mitos e verdades, porque Ah, tem muito. legal. Porque assim, em viagem, eu não sei, mas funciona. Se você viaja e leva, por exemplo, um tênis, eu sempre levo tênis, mas uma bota, por exemplo. Se você usar a bota todo dia, você no segundo dia eu já não aguento mais. Desesperada, apertando assim. Apertando. É circulação, você doutora. Você tem que ficar mudando, né, Isso, de sapato. tem que ficar mudando. A onicogrifose, meu Deus, parece coisa do Harry Potter. Onicogrifose, essa que é a unha que você disse que fica... A do idoso, que a gente dura, né? Vai ficando dura. Mas não dá só em idoso, não. Aqui é distúrbio metabólico. Eu trouxe essa, gente, mas são 106 doenças. Nossa, aí tem a unha encravada com granuloma, grau 6. Essa aqui tá bem mal, viu? Mas tem outras piores. E a paroníquea. Paroníquea é o quê? Paroníquea é qualquer coisa que... Não tem aquela pessoa que fica futucando a unha? Né? Acontece muito quando vai lá na manicure ou a pessoa mesmo, né? E também com o sapato apertado. É como se fosse uma alteração de pressão. Foi pressionado esse dedo e acabou que fica dessa forma. Entendi. Quando a unha fica branca, é o quê? A unha fica branca por diversos fatores, né? Principalmente a vitaminose, né? Deficiência de vitamina A. Aí tem, em relação à coloração das unhas, eu não trouxe o molde de coloração. Sim. Eu ia perguntar também se pode ficar com a unha pintada o tempo inteiro, ou se precisa... As próprias manicures dizem que tem que respirar, né? Tem que dar 3 meses, que são 90 dias, que é o período de recuperação sistêmica, né? O nosso... Tudo é sobre circulação. Tem que passar 3 meses sem pintar a unha? É o ideal, mas ninguém faz isso. Se você passar pelo menos 4 dias, né, já é o suficiente. A gente bota 72 horas, né? Mas o certo mesmo, clinicamente, seria 3 meses sem pintar. Sem passar nenhum tipo de esmalte? Sem passar a unha da mão também? Nenhum tipo de esmalte de cor, né? A da mão também? A da mão também. Chocada? Gente, o Brasil o ideal beleza, né? No Brasil fica difícil. Fica difícil. Mas tem uma tendência hoje, né? Tem uma tendência hoje das mulheres não pintarem mais as unhas, né? Tem algumas celebridades que não pintam, quase não usam. Por exemplo, a Sarah Jessica Parker, a Carrie Bradshaw, ela não, durante toda a série, ela não pintava as unhas. E isso era uma coisa dela mesma, da atriz, né? E tem outras, mas enfim, 99,9% das brasileiras e dos brasileiros agora também pintam as unhas. Porque aquela base também faz mal, né? Faz mal. Mas aí, eu não tô criticando quem faz uso, não, gente. Claro. É porque... Mas tá falando do ideal, né? Ideal. Tá falando do aí, ideal. O Brasil, como ele é um país, assim, muito da beleza, você não encontra uma mulher, assim, que vai passar 3 meses sem pintar a unha, né? Assim como cabelo também, né? Tá certo. Pois olha, muito obrigada aqui pela entrevista. Esse foi o nosso Clube da Diabetes hoje. Já mandei os vídeos que eu gravei aqui. Porque são recortes, você pode mandar para quem você quiser. A Carol vai mandar essas fotos aí também das unhas para você identificar aí qual é a sua. E também o endereço do site, tá bom? O I9, número 9, Nursing. Muito bem. Obrigada mais uma vez, Catiane. E parabéns pelo trabalho. Vamos para o intervalo, voltamos já.